Então vejamos mais um exemplo de como usar o método da mudança de variável para integrar, para resolver uma integral. A primeira pista que eu tenho que fixar, primeiríssima pista, é observar funções compostas. Então observe aqui que esta função é uma função composta, porque a raiz quadrada, que não recebe como argumento apenas a variável x, esta seria uma função elementar, raiz de x, mas em lugar de receber raiz de x, eu recebo dentro do parâmetro, dentro da raiz quadrada, uma outra função que é x ao quadrado mais 1. Então, esta é uma função composta. Então, esta é a primeira pista. Então, isto vai fazer com que eu possa observar a possibilidade de resolver esta integral utilizando o método da mudança de variável. E a segunda coisa, neste caso particular, que eu tenho que observar é que as raízes podem ser convertidas em função potência. Então, a segunda coisa que eu tenho que observar, raiz quadrada de x pode ser posto como x elevado a meio. Raiz cúbica de x pode ser posto como x elevado a 1/3. Raiz enésima de x pode ser posto como x elevado a 1 sobre n, genericamente. Muito bem. Então, eu vou tentar converter isto, como já vimos, em uma dessas funções que aqui aparecem nesta tabela de integrais imediatas. Muito bem. Eu vejo que a função de fora é a raiz quadrada, portanto, é a função potência. E a função de dentro, por enquanto, não me interessa. Então, eu vejo que a fórmula 1, integral de x elevado a n dx, é, em princípio, a que deve ser tentada. Então, a minha mudança de variável será o quê? Será dizer que t é o que tem dentro, ou seja, t é x ao quadrado mais 1. Se t é x ao quadrado mais 1, é claro que eu converti a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 em raiz quadrada de t. Muito bem, já fiz uma parte importante. Agora eu vou me lembrar que eu preciso envolver todo o integrando e agora eu preciso saber se existe alguma substituição derivada da diferencial de t com a qual eu possa envolver o que sobra. O que está sobrando aqui é x dx. Então agora eu vou diferenciar t. Com isso eu vou perceber que dt é 2x dx. Por quê, professor? Porque a diferencial de t é a diferencial desta função x ao quadrado mais 1. E a diferencial de uma função é o produto de sua derivada vezes a diferencial da variável independente, que neste caso é x. Portanto, dt é 2x dx. Ora, se dt é 2x dx e aqui eu tenho x dx apenas, então eu posso explicitar agora x dx como sendo dt dividido por 2, que já vimos que isto nada mais é do que meio vezes dt, ou seja, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, agora, passando a mudança, passando a substituição, a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 virou raiz de t, enquanto x dx virou meio vezes dt. Ora, isto é meio, o meio já vimos que pode sair do sinal de integração, vezes a integral de t elevado a meio dt. Recorrendo à primeira fórmula, eu vejo que é t elevado a n mais 1,
sobre n mais 1. Então aqui eu tenho meio vezes t elevado a meio mais 1, 3 meios, dividido por 3 meios. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Esse 2 cancela com esse 2, e agora eu fico com t elevado a 3 meios sobre 3, que nada mais é do que a raiz quadrada de t elevado ao cubo, dividido por 3, mais a constante. Ora, t é x ao quadrado mais 1, portanto, a resposta é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo, dividido por 3, mais a constante de integração. Então, eu espero que você tenha entendido como isto funciona, e é claro que vai sempre funcionar a minha pista inicial, lembre sempre disso, para apelar para a observação de eventuais funções compostas, uma vez que o método da mudança de variável é um método que se aplica à integração. Lembre que a integração é a operação inversa da derivação, que equivale, portanto, a derivar pela regra de derivação da função composta ao calcular as derivadas. Então, uma pista inicial é sempre observar funções compostas dentro do sinal de integração. Até o nosso próximo vídeo.